sim. O Joaquim José de Araújo era um português branco que se apaixonou por uma negra em plena escravidão. Isso era um problemão, né? Um branco casar com uma preta. A família do Joaquim não deixou ele casar com a Maria Leite, mas ele não abriu mão desse relacionamento, roubou ela e veio para um lugarzinho a 28 quilômetros daqui, que se chama São Xavier. Hoje é o município de Mata, ainda é um dos nossos distritos, né? Rio Grande do Sul, século XVIII e XIX, era um fim de mundo. Quem vinha para cá, ninguém vinha atrás procurar, né? Então, quem não queria servir o exército imperial fugia para cá. Quem queria roubar uma mulher vinha para cá, porque aqui ninguém vinha atrás. Assim foi. Eu vou falar no meu pentavô, porque eu já não sei a geração de vocês, mas certamente o sexto ou sétimo. Tipo, uma árvore genealógica. Então, ele se torna meu pentavô, o Joaquim e a Maria Leite. E ali, em São Xavier, eles se casam, tiveram apenas um filho, que se chamou João Leite. E o Joaquim fazia o comércio entre as missões e a fronteira de Rio Pardo, que o município de Rio Pardo do século XVIII e XIX era praticamente todo o Rio Grande do Sul, que também não era o tamanho de hoje, né? Que ele só dobra de tamanho a partir de 1801. Então, numa dessas viagens comerciais do Joaquim, ele pega uma índia e leva para morar com ele também. Aí passa a viver com a negra, que era a esposa oficial, e a índia, que era a amante, né? Com a índia ele teve vários filhos, mas nem todos os filhos da Índia foram filho dele. Ele não era fiel para Maria Leite, porque que a Índia ia ser fiel a ele? Não tinha graça, né? Por que o Mário é assim? Tem um motivo, né? Tudo tem motivo. E aí, os filhos da Índia começaram a crescer e ia perturbar o sossego da Maria Leite, que era a esposa oficial, que deveria ter um gênio bem tinhoso, né? Um dia ela briga com o Joaquim, com o meu pentavô, pega o filho dela e abandona ele, né? Uma mulher naquela época era totalmente dependente de um marido, né? Mas ela não aguentou os filhos da amante, do Joaquim, pegou o João e foi embora para a vila de Cachoeira, né? Hoje Cachoeira do Sul. E ele passa a viver apenas com a Índia. Isso lá por 1800 e alguma coisa, não sei dizer o ano certo que ela abandona ele. Mas em 1822 ele já estava vivendo apenas com a Índia. Então, em 1822, quando o Saint-Hilaire, o botânico francês, está voltando das missões rumo a São Paulo para pegar o navio e voltar para a França, que ele tinha vindo conhecer a região das missões, ele teria que fazer o caminho normal, que hoje seria vir por São Vicente do Sul. Só que ele desce a Serra de São Xavier, né? Não faz o caminho normal. E acaba se hospedando na casa do meu pentavô, na casa do Joaquim. Então, o Saint-Hilaire escreve no diário, quando chega na casa do Joaquim, diz: esse cara não pode ser gaúcho, está me tratando tão bem. É o mesmo Saint-Hilaire que tem o Parque Saint-Hilaire. E aí ele diz assim, eles não pode ser gaúcho, né? Tá me tratando tão bem. Então a fama de gaúcho grosso, até esse botânico sabia que os nativos dessa região tinham. E aí o meu pentavô se queixa para esse botânico, né, que estava muito magoado com a esposa oficial, que não soube entender o que ele queria viver com as duas, para ele muito normal, e que ela não tinha reconhecido que ele tinha deixado toda a família dele para trás, lá em Curitiba, para poder casar com ela, mas que na hora da raiva isso não teve peso, ela largou ele mesmo, né? E o Saint-Hilaire também entrevista uma das escravas do Joaquim, que ele tinha 9 escravos, e essa escrava se queixa para o botânico que não tinha um dia que ela não chorasse de saudade da mãe dela, porque ela veio para cá muito pequena, foi obrigada a se separar da mãe, que ela já tinha casado, que os filhos dela não precisavam mais dela, e que sempre que podia ela mandava rezar uma missa pela alma da mãe, que ela não sabia se ainda estava viva ou não. Mas que ela tinha muita esperança que um dia o Joaquim vendesse toda a propriedade, voltaria para São Paulo, né, para Curitiba, para ela reencontrar a mãe. Acontece que 6 anos depois que o Saint-Hilaire passa por aqui, o Joaquim faleceu. Então, em 1828, o Joaquim morre. E esta negra deve ter chorado o resto da vida dela de saudade, porque ela jamais retorna a Curitiba. Então aí começa uma dívida espiritual da nossa família em relação a esses negros muito grande.
Quem recebeu a herança do Joaquim, que eram 4 contos de réis, foi o filho da negra, né? O João Leite. Os filhos da Índia não ganharam nada. Eram 4 contos de réis, sendo que dentro deste valor, 1 conto de réis eram dívidas que o Joaquim deixou, né? E que certamente o João pagou. Então o João volta para cá entre 1829 e 1830, era um rapaz de 46 anos, ainda estava solteiro, deve ter se casado entre 1831 ou 32 com a Maria da Conceição e Souza, ele já com quase 50, ela numa média de 15 anos. E aí tiveram apenas uma filha que se chamou Mariana Leites da Conceição, que se torna minha trisavó. O João é assassinado na Revolução Farroupilha, o pai da Mariana. E a Maria da Conceição e Souza passa toda a herança para a Mariana, porque ela disse que o que era da Mariana ninguém tocaria. Certamente, como ela fica com seus 18, 19 anos, queria se casar de novo, né? E aí passou tudo para a filha. Não se sabe se realmente ela casou novamente ou não. A Mariana, quando se casa mais tarde, ela se casa com o seu Zeferino Alves Machado, por isso hoje é Rincão dos Alves, né, por causa do marido da Mariana, aumentou consideravelmente o número de filhos, tiveram 10 filhos. Mas desses 10 filhos, o que se tem notícia é que 9 ela enterrou enquanto estava viva, né? Sendo que a filha mais velha dela se torna minha bisavó, que casa com Randolfo, teu bisavô, né? Tá. E que deixam 15 filhos. Mas a Joaquina morre em 1907, né? O Randolfo acaba se casando de novo, morre em 14, mas a Mariana só morre em 1924, aos 91 anos de idade. Não era normal uma mulher viver tanto naquela época, né? E fica 38 anos viúva. Então, ela deve ter passado maus bocados também, né? Pela viuveza, enterrando tantos filhos, né? Uma das negras da Mariana era uma negra maga que entendia de magia, né? Esta negra foi enterrada junto com a Mariana. Não era normal um escravo ou ex-escravo ser enterrado junto com o dono, mas a afinidade delas devia ser tão grande que a Mariana pede que o dia que a negra morresse fosse enterrada no mesmo túmulo, né? E esta negra usava o poder dela mais para o mal do que para o bem. E ela acaba aprisionando muitos espíritos, né, desses negros numa fonte lá em São Xavier, onde seria a fazenda da Mariana, e que no ponto máximo, digamos assim, deles me pedirem luz foi aparecer em fotografias para mim, né? Então, não me pergunte por que eu fui levado lá nesse meio do mato a fotografar. Acabei indo para Porto Alegre fazendo um curso de tarô, porque eu precisava estudar mitologia, e um dia eu contei algumas histórias para minha professora, diz ela assim, me traz essas fotos para mim ver. Aí ela começou, olhava as fotos, olhava para mim, olhava as fotos, olhava para mim. Eu digo, o que tu está vendo, Mariane? Aí diz ela assim, eu não quero te assustar. Diz, mas aqui está cheio de pessoas, olha aqui, ó. Aqui tem uma negra, aqui tem outra negra, aqui tem um militar, aqui tem uma mulher de turbante, aqui tem um animal. E aí, diz ela, agora eu já te ensinei o caminho, teu beabá, agora é contigo. Procura ir nesses lugares sempre nas horas retas, meio-dia, 6 da tarde ou 6 da manhã. Eu já fui até meia-noite lá. Mas isso não disse que era para mim, mas eu fui. Então já voltei nesse cemitério, já passamos uma noite lá. Já voltei outra noite lá que eu tinha algumas visões e ela me disse que eu precisava passar uma noite não, achar uma árvore enorme para ver se essa pessoa, esse espírito aparecesse do meu lado. Não apareceu. Mas eu senti muito medo porque me colocaram alguma coisa no ombro e eu não tive coragem de olhar nem para trás, porque o cemitério ficava uns 60 metros para trás. Não corri porque eu digo, se eu correr não vai ter adiantado eu ter chegado até aqui também. Mas acho que via Google Earth me apareceu muita coisa em cima desse cemitério também, ou lá próximo. A última foto que eu tirei via satélite que eu vi
via NASA, né? Eu apareço nessa fotografia e comecei a rapar minha cabeça. Aí eu estou perfeito, o rosto, né? Com bigode e tudo. Aí comecei a raspar a minha cabeça. Até a noite que a gente foi acampar lá, vai fazer 2 anos, agora em outubro. A pessoa que estava nos levando lá e que pediu autorização para o capataz para nos levar lá, não sabia desses detalhes, e ele nos levou exatamente aonde eu apareci. Alguma coisa fez. Nós queríamos ficar antes e dizer ele não, vamos lá para o fundo. E nos levou exatamente aonde eu aparecia via Google Earth. Né? Uma convergência de energia, né? Muito grande, muito grande. Lá tem muita coisa a ser resolvida, existem alguns portais. A Mariana teve um neto, o Zeferino, que foi casado com a Alice, que tem uma história bem interessante. Ela teve... Eu me lembro de ver falar nesse Zeferino, minha mãe, meu pai falava. Foi bem famoso. Eles tiveram apenas um filho homem, os outros eram mulheres. E esse filho homem pega uma doença, morre de uma doença pegada, que na época eles não diziam doença venérea, né? E através dessa doença venérea ele contrai a tuberculose, que era tremendamente contagiosa. E aí o Zeferino, para não contaminar a família, ele fez uma casa separada para o filho dele e bota uma negra a cuidar dele. E nunca deixou Ulisses ir lá visitar o filho mesmo, uns 200 metros de casa. O rapaz morre, né? Algum tempo depois, e a seguir morre a negra, né? Também vítima da tuberculose. E, inclusive, por uma época, a Ulisses se separou dele, foi para Jaguari morar com uma filha em função dele ter sido tão rigoroso de não deixar ver o filho morrendo, e ele não deixava a mãe do rapaz ir lá visitá-lo, né? Isolou. Então existe muita dor ainda, muita coisa lá a ser resolvida. Mas vou mudar um pouquinho essa história, vou voltar assim, em 1818, sai lá de Santa Catarina, da Ilha do Desterro, que hoje seria Florianópolis, o José da Silva Pereira e a Francisca Pereira Pinto se mudam para Porto Alegre. Se casam em 1819, os dois, o José e a Francisca, que a tua mãe me deu muita documentação a respeito deles. E aí, ali o José se torna alferes do exército português e auxiliar da corda do piloto, que nada mais era que uma espécie de agrimensor, um cargo que Dom João VI cria em 1809, um ano depois que ele chega ao Brasil, para regularizar as doações de sesmarias, que eram grandes propriedades, né? Então Dom João VI cria um juiz de sesmaria, um escrivão de sesmaria, um piloto de sesmaria, um auxiliar da corda do piloto, que nada mais era que o piloto ficava parado segurando uma corda, o auxiliar da corda do piloto ia abrindo as picadas no meio do mato e espichando a corda. Para fazer a medição. Para fazer a medição, não tinha GPS, né? Ainda era muito naquela época. Mas empírico. Por cada quadra de légua de sesmaria que o José me disse, que correspondia a 4.356 hectares, ele ganhava R$6.000. Para fazer o caminho de volta, mais R$600. O José, talvez medindo alguma propriedade aqui nessa região do estado, descobre uma sesmaria abandonada aqui do outro lado do rio Turupi, no lado oeste do Turupi, que esta propriedade tinha sido doada para o Mané Pedroso, Manuel dos Santos Pedroso, que havia expulsado os espanhóis da região das Missões em 1801, e aí o estado do Rio Grande do Sul dobra de tamanho, né? Aí realmente o Rio Grande do Sul fica do tamanho que é hoje. Só que o Maneco morre antes de assumir essa sesmaria, ele morre 14 anos depois, vítima de varíola, se não me engano. E ficou terra abandonada. Era dele, mas ele não tinha herdeiro, né? Ficou abandonado. O José, sabendo dessa propriedade abandonada, ele faz uma petição para um fidalgo da Casa do Rei, São Manuel Marques de Souza, que depois se torna presidente da província do Rio Grande do Sul, uma espécie de governador. E aí, em 1821, foi o penúltimo ano que o príncipe regente doa essas propriedades, o José recebe essa sesmaria, né? Até porque era militar. E eles davam preferência para dar para militares porque já serviam de guarda da fronteira do estado. Né? Então, esta propriedade tinha 13.068 hectares. Tinha 19 km e 800 metros de frente, a propriedade, de largura 4.356 e de fundo uma légua, 6 km e 600 metros. Era uma tripa, dá para se dizer assim.
E aí o José vem com a Francisca para cá. Ela já tinha tido 2 filhos em Porto Alegre, o João e a Ana, mas nenhum vingou, morreram muito pequenos. Aí vieram para cá e aqui ela teve o Cândido, isso ela deve ter vindo lá para 1822, para cá, 23. Teve o Cândido, o Basílio, a Francisca, a Carlota e o Randolfo. O Randolfo foi o último filho deles. E o bisavô dela... O Randolfo, esse era meu bisavô. Aquela foto. Ah, tá, que é bisavô teu, vem assim, ele é meu bisavô, ele é teu. Tataravô. Trisavô. Trisavô. Tataravô, trisavô, mesma coisa. Não, tataravô é a 4ª geração. Ah, é a 4ª? É a 4ª. É tetravô, eu acho que aquela foto que tinha lá de um barbudo, né, que estava aqui nesse lá. Inclusive dá para vir para mim, mas até hoje não veio. Tá aqui, nós temos aqui. Eu tenho ela aqui lá. Não, mas eu quero o original. Ah, o original. É, Lá na sala do Mário, lá Não, mas dá para negociar, eu acho, né? Tá lá abandonado. Tá abandonado, tá criando traça lá. Sim. Tá se estragando. Eu vi ontem, a gente esteve lá Qual é o ontem. nome dele? O Telmo? O Telmo. Me disseram, eu vou lá te levar. Tá se estragando lá, tá se estragando. Tá. Eu vou lá te levar, mas isso o ano passado. Mas eu a Mário disse que ele ia não me passa trazer. pra mim, ó. Tá se estragando. Se não tomar providência, está se estragando Tá se a estragando. foto. Chuva, tempo, poeira. Não, fazer isso quanto antes, vamos fazer isso quanto antes, que é resgatar a história, resgatar a Exato. história. É a nossa história. Nossa, isso história, não tá lá pode ser, abandonado. Nossa história é belíssima. Não era pra mim vir aqui hoje, mas tinha alguma coisa que não. Exatamente, as coisas não acontecem por acaso. Não. Depois que terminar a gravação, eu te mostro se é essa Não. foto que eu tenho. Eu tenho uma, tirei mas agora. é um xerox, eu não quero o Não, xerox, tem o original mas eu lá, tenho é. xerox, Não, tá se eu prefiro o estragando original, lá, tá claro. se estragando. Bom, aí a Francisca e o José vêm para cá, tiveram esses 5 filhos, o Randolfo, então, é o que casa com a bisneta da Negra, tá? Com a Joaquina, a filha mais velha da Mariana. E aí se juntam essas 2 famílias. Mas o José, esse meu trisavô, ou talvez o tetravô de vocês, ou o tataravô, ele não era uma pessoa muito honesta, digamos assim. Além da Sesmaria, de 13.068 hectares, ele A parte do surupiou. Eu ia passar essa parte, mas Nunca foi. não É importante. não é Não, 100%, né? Então sempre Não, tem. mas as coisas você Sim. conta Não, muito também. Tem que contar as ruins também. Então ele passa a mão numa propriedade lindeira de Sesmaria, ali no Chiniquá, hoje, de uma família siqueira, e também se apodera de alguns escravos dessa família. E aí ele assassina a Guerra Civil Rio-Grandense, mas não fala se seu marido foi morto na guerra ou se amando de um membro desta família, né? E aí... Bom, o Cândido, que era o filho mais velho do José e da Francisca, não morava com a família, morava lá em Porto Alegre para estudar, juntamente com o escravo que a Francisca havia cedido para cuidar do menino. E aí, uma mulher, século XIX, era incapaz de gerir qualquer tipo de negócio, né? O juiz determina um tutor para cuidar do patrimônio dos filhos da Francisca, que ela fica com 6 fazendas, ela fica com 16 escravos, cada escravo valia em torno de R$500.000, era o preço de um carro popular hoje. Ela fica com 5 cadeiras não muito boas, uma marquesa, que era uma espécie de sofá de época de 4 lugares, 2 camas, 3 mesas, uma tinha benfeitoria, tinha 2 gavetas, valia em torno de R$8.000. Ovas de prata, material de carpintaria, uma balança romana, uma tafona coberta de telha, que não era comum uma telha ainda, né? Se usava muito capim. Eu sei que todo o patrimônio da Francisca equivalia em torno de 22 contos de réis. Para a época não eram ricos, eram remediados, sendo que uma das fazendas eram 13.068 hectares. Mas terra não valia nada naquela época, tanto que davam 13.000 hectares assim, né, como desse uma banana. Então não era grande coisa o patrimônio deles. E como a mulher não era capaz de gerir qualquer tipo de negócio, o juiz determina um tutor para cuidar do patrimônio dos filhos dela. Esse cara era militar, mas também não era boa coisa. Começa a vender as propriedades do meu bisavô e dos irmãos dele e embolsava o dinheiro, não passava dinheiro para a viúva manter a família. Passou o exército da Revolução Farroupilha por aqui, saquearam ela, deixaram apenas com 2 cavalos velhos, roubaram todos os outros, porque o exército era cavalaria. Ela longe de toda a família, que era de Santa Catarina. O filho mais velho não morava em casa, só os pequenos, né? O exército saqueando de um lado, o tutor do outro.
Durante 1 ano e meio que ela fica viúva, ela faz em torno de 12 viagens a São Borja para falar com o juiz de lá para tirar esse tutor que estava roubando ela. Tem vezes que ela chega lá e o juiz nem recebe ela, né? Pô, o que essa chata certamente está querendo aqui de novo, né? Então, 1 ano e meio ela praticamente passou em lombo de cavalo, né? De mula, fazendo daqui a São Borja essas viagens. E aí, quando ela tinha mandado fazer o inventário dela na Vila do Espírito Santo de Cruz Alta, que seria a nossa cidade Cruz Alta de hoje, ela tinha conhecido um advogado pernambucano, o seu João Crisóstomo de Oliveira, e aí era a grande mentira, a grande erro da história que estavam contando na matéria é que o Randolfo tinha vindo de Pernambuco, né? Nada a ver. Quem veio foi o segundo marido da Francisca, né? Que ali em Cruz Alta ele tinha uma escola para meninos, trabalhava na Câmara Municipal como advogado. Mas era um advogado muito pobre, não é que nem os de hoje, né? Era um advogado não sabia roubar ainda. O único patrimônio, que bem que ele sabia, o único patrimônio que ele tinha era um escravo de nome Sabino, que ele tinha trazido de herança, né, lá de Pernambuco. Quando ele vê a relação do patrimônio da Francisca, ele se apaixona por ela, né, pelas terras dela. E ela certamente disse, se eu casar com esse advogado, não vou ter custos de inventário, meu marido não vai me cobrar nada, né? Só que o cara tinha um problema, porém, exatamente, já era casado lá em Pernambuco, mas só o escravo dele sabia, que para a época não era um negro tão burro. Certamente, quando o Crisóstomo conta pro Sabino que ele queria se casar novamente, né? O Sabino deve ter chantageado ele, né? Dizer, eu fico quieto, não conto para Francisca que tu tem mulher e filho, mas tu vai ter que me alforriar. E aí, para ele comprar o silêncio do Sabino, ele lhe dá uma carta de alforria com uma validade de 6 anos e 2 condições a serem seguidas por esse escravo. Trabalhar de graça 6 anos e nem cometer uma falta grave em relação ao dono. Hoje existe uma monografia na Federal de Porto Alegre sobre cartas de alforria do século XIX e consta do Sabino. O aluno que fez o trabalho, coisa assim, diz, sobre essa carta de alforria não achamos nada, o motivo que o dono deu a alforria para ele. Hoje nós já sabemos que foi para comprar o silêncio dele, né? Ele chantageava ele. O Sabino fica quieto, deixa ele se casar com a Francisca, ele se torna muito bom para ela, regulariza todo o patrimônio, tira esse tutor que estava roubando o patrimônio dos filhos dela. Ela tinha uma propriedade de 925 hectares em São Francisco de Assis. Ela nunca tinha pago impostos. Tem mais retirada? Tá na minha memória dele que tá boa. A memória que tá. É que a tua resolução deve estar muito grande desse vídeo. O teu não grava. Tô gravando voz. A voz. Tá, então continua, porque daí tá gravando a voz. Bom, aí ela tinha essa propriedade de 925 hectares aqui em São Francisco de Assis, que ela nunca tinha pago imposto, ela não sabia nem os lindeiros. E esse advogado manda pedir a nulidade para o presidente da província do nosso estado, né? A nulidade das multas pelo atraso do pagamento. 25 anos depois a Francisca ganha a posse, não se sabe nem se ela estava viva quando ela recebe a posse desses 925 hectares. Só que depois que o João Crisóstomo regulariza tudo isso, ele começa a vender as propriedades dela e embolsar o dinheiro, né? Certamente ele queria voltar um dia para Pernambuco com um bom dinheiro para reconquistar a Ana Margarida Lente, que era a primeira esposa dele que ele tinha abandonado lá em Pernambuco. Quando a Francisca vê que está perdendo boa parte do patrimônio pro marido, né? Começa a se recusar a assinar as escrituras. Aí o advogado e o escravo dele abriam um buraco e enterravam ela viva, né? Deixavam só a cabeça de fora. Quando a Francisca cansava de ficar enterrada, ela assinava a venda de mais uma propriedade, ele tirava ela do buraco. Os filhos todos pequenos não tinham como socorrer a mãe, porque o mais velho ainda estudava em Porto Alegre.
Então a vida dela ficou assim, vai pro buraco, sai do buraco quando cansava, né? Um terror, uma verdadeira guerra psicológica com ela. Quando Cândido, então, termina os estudos em Porto Alegre, provavelmente atinge a maioridade, vem embora, e viu a mãe dele passando aquele sufoco na mão do padrasto, que ele só fica conhecendo a partir de quando ele chega aqui. Não achamos ainda no arquivo histórico lá de Porto Alegre se foi o Cândido que assassina o advogado ou se ele paga um atirador para matar o advogado. Sabia que te matava. O certo que um dia o advogado abre uma das janelas da casa, o atirador estava a postos, mata ele com um tiro, e aí um dos escravos da Francisca encilha um cavalo, engancha o pé do advogado no estribo do arreio do animal, arrastam ele por cima de uma pedreira até tirarem o couro dele. E aí ficou como se o advogado tinha morrido da queda do cavalo. Não tinha passado os 6 anos ainda da validade da carta de alforria. Mas como o escravo perde o dono, ficou livre, né? Não sei como o Sabino chega a São Paulo, né? Porque ele estava trabalhando de graça, mas ele vai até São Paulo, certamente pega o navio e vai trabalhando pela passagem para chegar mais rápido a Pernambuco. Quando chega lá, procura a família do advogado e conta para a esposa do advogado, para Ana Margarida Lentques, que tinha herança aqui no Rio Grande do Sul para eles receberem. Lá por 1870, chega aqui na propriedade da nossa família, o João Crisóstomo de Oliveira Filho, recebeu os direitos de herança do pai dele, né? O Randolfo, né, nosso bisavô, já tinha atingido a maioridade, arruma 5 testemunhas, quase todos militares, e manda para o juiz de Cruz Alta para anular o casamento da mãe dele. Porque melhor prova do que o filho do advogado ali, né? Não tinha, era uma prova. Né? Mas ele já tinha uma certidão de nascimento desse rapaz, que ele já tinha se antecipado e mandado vir, porque provavelmente esse escravo disse-lhes, vocês bancaram o trouxa, né? Ele casou, mas a mulher, ele já tinha mulher e filho lá. Aí o Randolfo já tinha mandado vir essa certidão de nascimento do rapaz. O juiz anula o casamento da Francisca, perde a validade. O rapaz volta para Pernambuco sem ganhar nada, mas chega lá e não se dá por vencido. Faz uma procuração e manda para um genro da Francisca, de nome Zeferino também, entrar na justiça contra ela novamente, né? Como o juiz já tinha anulado o casamento da Francisca, indefere esse novo pedido, mas vocês imaginam o tempo que vai, né? Porque essas coisas não se resolviam que nem hoje, porque eu passo um fax, um tele, né? E vai. Então naquela época era complicado. O juiz indefere esse novo pedido, né? Mas certamente a Francisca perde até esse genro, briga com ele por se unir esse enteado, entre aspas, dela, para tentar extorquir mais uma propriedade da nossa família. A Francisca vende uma parte da propriedade aqui nessa região e compra uma chácara aos arredores da vila de São Vicente. No mesmo ano ela troca essa chácara por uma casa dentro da vila de São Vicente, sendo que a casa na frente tinha 2 janelas e uma porta, né? Não se sabe o nome da rua, nem a casa certa onde é que era, se era próxima à praça ou não. O Cândido, como tinha estudo, ele teve tudo para ser o primeiro prefeito de São Vicente do Sul. E o sogro dele tinha muito dinheiro. O Cândido se casa com a Cândida Vitorino dos Santos. Dos Vitorino. Que o João Vitorino dos Santos era milionário. Se a fortuna da Francisca era 22 contos de réis, não era rica, o João Vitorino tinha 200 contos de réis. O patrimônio dele era muito dinheiro, né? 10 vezes mais. E morava ali em São Vicente, ele era comerciante. E aí o Cândido casa com a Cândida, né, Vitorino dos Santos, e briga, o João Vitorino fica viúvo e não pagava herança para os filhos, né? O Cândido certamente tinhosinho também, né? Briga com o sogro por causa de herança, pega a mulher dele, a Cândida, e vai embora para a vila de São Gabriel. Morre lá dia 30 de março de 1881, há 134 anos atrás, agora vai fazer dia 30 de março. Como eles não tiveram filhos, a Francisca certamente translada os restos mortais do filho aqui para o cemitério de São Vicente do Sul, a uns
4 anos atrás, eu acho, a Jandaíra tinha ido no fórum com a Nússia, depois passou no cemitério, porque nós adoramos cemitério, me liga de lá, Iron, quem era o Cândido? Eu digo, esse era nosso tio bisavô. Achei a lápide dele. Eu digo, pelo amor de Deus. É uma lápide muito bonita, de mármore. Eu digo, onde é que está? Está em cima do outro túmulo aqui atirado. Eu digo, que dia tu pode me levar aí? Amanhã nós vamos. Aí no outro dia, eu fui até a mata de moto, foi a Nússia e ela. Aí chegamos lá, diz a Nússia assim, Zeron, tu não vai falar com o zelador do cemitério? Eu digo, eu falar com ele para quê? Né? Nós vamos pegar o que é nosso. Eles já usaram o terreno do Cândido para sepultar outra pessoa, botaram a lápide dele em cima de outro. Eu digo, vou botar debaixo do braço e tu abre o bagageiro e vão embora. Daí tu trouxe a lápide. Trouxe a lápide. O nome tudo direitinho. Tudo perfeito. E esta lápide, pelo rebuscamento dela, deve ter sido fabricada na primeira marmoraria de Porto Alegre, a famosa Casa Alois, que era de um teuto brasileiro, né? E o Frederic Alois fica multimilionário no Rio Grande do Sul, fazendo lápides e estátuas para gente abastada do interior do estado. Quem tinha dinheiro podia se dar um luxo. Então ela é cheia de moura, de cereja na beirada, assim, com as folhas. É linda. Eu gastei 2 caixas de cotonete para enfiar nos buraquinhos, deixando buraquinho, com ácido para limpar. Ela estava 100 e poucos anos no tempo, estava preta, né? Não dava nem para ver que era branca ou mármore. Mas consegui limpar. O Cândido, quando se casou, foi se casar na fazenda da Mariana. Porque a Mariana tinha na fazenda dela uma igreja em homenagem à Imaculada Conceição, talvez por causa do sobrenome dela. A Mariana e o Zeferino se tornam padrinhos de casamento do Cândido, né? Depois, quando a Mariana tem uma filha, ela batiza com o nome de Cândida, talvez porque ela gostasse muito do Cândido, né? Até porque o último irmão do Cândido se casa com a primeira filha dela, né? Então tinha todo um parentesco, né? Eram laços de família. Muito grande, muito grande. E Nossa Senhora da Conceição, na Umbanda, representa Oxum, né? Que é a deusa das águas limpas. E é nesta fonte lá é que me apareceram essas pessoas, né? Então, a única pessoa que eu levei lá, alguns anos atrás, que me pediu foi a Simone. E nós entramos no mato, eu levei ela na fonte, e até ela foi direto a uma árvore, eu digo, não toca a mão aí. E eu não vi nada. A Simone veio, eu sinto muita energia, a Simone enxerga. Recém uns 2 meses atrás, eu estava no parque olhando as fotos e ela pegou a minha agenda e ela escolheu, tio, isso aqui que eu vi lá, você não deixou eu tocar. Era uma espécie de uma bolsa. Ela disse que parecia veludo, não sabia se era preto, se era verde escuro, alguma coisa assim. E eu saí a fotografar por ali e eu não vi o que ela fez. Na realidade, não me concentrei nela, eu queria fotografar. E aí, quando nós voltamos, ela começou a chorar no carro, diz ela assim, te vira para trás, tio. Aí eu me virei e diz ela, enfia a mão dentro da minha bolsa que eu tenho uma coisa para ti lá. Aí eu enfiei a mão dentro da bolsa dela, tinha 2 pedrinhas redondas. E aí eu peguei de guitarra e daí diz ela, não sei, eles mandaram pegar para ti. Eles mandaram pegar para ti. Aí eu fiquei com aquelas 2 pedras, às vezes botavam debaixo do meu travesseiro, fiquei quase um ano, eu acho. Mas a minha secretária vinha limpar, tem umas pedras debaixo do travesseiro, o que eu faço? Eu digo, deixa lá, não toca. Nesse meio tempo eu tive muita vontade de levar de volta. Levei as pedras, fiquei de costas para a fonte, atirei de volta e vim embora. Conheci um senhor aqui em Santa Maria, o seu Maneco, da Umbanda, e um dia eu fui lá e conversei 4 horas e meia com ele. Aí depois ele disse assim, senhor, eu passe na sala do lado e daqui a pouquinho eu volto. Aí ele saiu, dali uns 15 minutos ele voltou, dizendo assim, o que o senhor achou? Eu digo, achei as minhas 2 pedrinhas ao lado de Iemanjá. E comecei a chorar. Para mim eram as minhas pedras, claro que não eram, mas eram idênticas, né? E ele começou a rezar, a cantar em volta de mim, foi um momento mágico, assim. E acendeu vela, foi muito bonito o ritual que ele fez, muito grande. E eu só chorei, saí de lá sem saber o que as pedras queriam dizer. Simone enlouqueceu quando eu cheguei em casa, não sabia dizer o que as pedras representavam. Aí fui pesquisar
e descobri que quando os negros eram roubados, na realidade, da África, né, e vinham para a América, eles não tinham tempo de trazer os santos deles. Então, aqueles que tinham mais luz, mais espiritualidade, eles imantavam a energia dele nas pedras para fazer os rituais. Engraçado, eu tenho energia muito grande com pedra, eu carrego uma aqui no meu bolso, né? Me deu uma também, eu tenho na minha eu bolsa. tenho telepatia, mas meus amigos eu dou uma pedrinha, né? Ele me disse que eu tinha essa pedra, pra tinha uma pedrinha verde, assim, me peneirava. Tá na minha bolsa. Essas duas pedras devem ter sido usadas pela negra maga da Mariana, Meus amigos, melhores amigos do mundo. que fazia os rituais lá nessa fonte. Não é Devalde. Não, nada é. Então, ela provavelmente queria fazer uma ligação comigo, né, trazendo essas pedras para cá. Hoje, se eu soubesse, eu não teria levado de volta, mas na época eu senti vontade de levar de volta. Mas algum motivo teve para levar? Algum motivo certo. Jogou na água, né? Joguei na água de volta, joguei na água de volta, né? Não vi, já fui outras vezes lá, mas não tem como achar. Nem procurei, para ser bem sincero. Então, toda essa história que a gente procura contar, né, das mulheres, do sofrimento, de serem saqueadas, de manterem um patrimônio, isso foi a própria colonização do nosso estado, que não tem, eu digo, como separar a história do Rio Grande do Sul, a história de Mata, não contando a história da nossa família. Não tem como, né? Então as pessoas dizem, mas tem que pagar para ouvir a sua história. Eu digo, mas não é a minha história, é a história do Estado, a história do Brasil, como é que foi colonizado, né? As dificuldades, os meios de transporte. Tem um historiador em Porto Alegre, tem um da rádio, que eu achei muito interessante, que ele falou que São Borja, na verdade, era preto. Porque o Sul pertencia a São Borja, né? E faz sentido como tu falou nessa região aqui, né? Teve partes que pertenceu à Cruz Alta, depois a Bagé, né? Então foi uma sequência de troca de... temos uma monografia, né? Aliás, um mestrado na Unicinos sobre o Silva Pereira, no Vale do Jaguari. O Hermes Roberto, o Hermesinho, o trabalho dele ficou tão bom, ele tirou 9,8, que ele foi convidado a fazer o doutorado. Esse ano é o último ano do doutorado do Hermes, lá no Unicinos. E o livro dele está pronto para ser editado. Esse ano passado ele conseguiu uma editora portuguesa, mas os caras só queriam dar um e-book para ele, né, e ficar com todos os direitos autorais do livro e queriam vender por 30 euros. Qual é a graça? Eu fiz toda a pesquisa, tudo bem, eu ganhei bolsa, mas eu ganhar um e-book e os caras ganhar em cima do meu trabalho, e ainda tiveram a cara de pau, onde ele dizia assim, teu livro é muito vendável, mas só vamos te dar um e-book. Não sei se também falar no Oberdan Pires da Rádio Caiçara, o cara estuda bastante a história do Rio Grande do Sul também, o cara é muito bom, ele é meio cantor também, né? Ele fala, ele teve em Piratininga, agora tem os vídeos dele muito bons, depois eu vou pegar os contatos. Eu te dou um pouco depois. Exatamente isso. Aí a Mariana diz que na casa dela também ela tinha um armário na sala com o vestido de noiva dela, né? Então devia ser uma raridade também na época, né? Uma mulher casar com vestido de noiva, até porque existia uma lei do Império que quando uma mulher casasse, no mínimo ela podia ter 2 vestidos, no mínimo, né? Então até isso era talhada nas leis manuelinas, né? As normas, que para uma mulher casar no mínimo tinha que ter 2 vestidos. Então ela tinha ali, certamente os 2 tinham o vestido da noiva, né? Ela guardava um armário na sala da casa dela. E ela é considerada a maior madrinha aqui dessa região do estado. Em função da igreja que ela tinha, as pessoas precisavam batizar os filhos na igreja, já convidavam ela para madrinha, né? E ela batiza vários filhos de escravo, que não era normal também um dono de escravo batizar os filhos dos escravos. Mas como a avó dela era negra, ela não tinha esse preconceito, né, de não batizar só porque era preto, né? Então, quando eu achei, a Jandaíra e o irmão da Zane, que o Elis Novares, uns anos atrás, me emprestou um Fuca, para a gente sair pelo interior, vendo o cemitério para ver se achava algum antepassado. No segundo que nós chegamos no meio do mato, lá em São Xavier, eu abri o brejo assim, estava escrito na lápide, Mariana Leite da Conceição.
Aí eu sempre com a agenda, anotei, eu disse para a Jandaíra, eu digo, ó, nossa parente, mas não sei qual é o grau. Eu digo, eu já li esse nome em algum documento. Cheguei em casa, fui pesquisar, era minha trisavó. Nossa, enlouqueci, né? E tu achou de volta lá quando tu voltou lá? Sim, tu sim. achou. E esse achamos. O outro túmulo evaporou no tempo, não ficou nem sinal, assim, que a gente até hoje acha que é o do Randolfo e da Joaquina, que não achamos em cemitério nenhum até hoje. Aí eu digo, aquela lápide, o tampo, vem pra cá de um jeito ou do outro. Mas uma pedra, o tampo assim, dessa grossura. A lápide também bem grande, em formato de punho. Com a cruz ainda de metal. Aí um dia eu peguei o Telmo Lodete, estava fazendo a minha arte cemiterial, fomos uns 6, 7 para lá de caminhonete para trazer. Trouxemos, o rapaz tentou escavar, eu digo, não escava porque não vai achar nada, ela estava enterrada há 82 anos, né? Nesse meio tempo, eu e a Jandaíra iríamos entrevistar um senhor aqui em São Xavier, que sabia histórias da família. Chegamos lá, esse senhor já tinha morrido ou estava muito mal no hospital do Jaguari. Aí o Hélio, que estava nos levando lá, disseram, não tem problema, tu não vai perder a viagem. Ele disse, eu vou te levar no Negro Velho, que tem uns 100 e poucos anos aqui, e que ele conheceu, trabalhou com o Zeferino, Todo sabe as histórias. Só que vocês não podem chegar comigo, porque senão ele não vai aparecer. Um solteirão, um Negro Velho, mora na beira do mar. Então, Aí eu chego, ele aparece e eu chamo vocês. Aí nós ficamos no meio do caminho. Aí depois que o negro apareceu, o Hélio fez sinal para nós chegarmos, aí chegamos, o negrinho desse tamanho assim. Aí sentamos no chão, estava desmanchando uma das maloquinhas dele, passei uma vergonha, porque a Jandaíra pegou fogo, eu digo, cala a boca, eu vi fumando fundo do chão. Mas ninguém tocou na Mariana, no nome da Mariana. De repente ele fala assim, diz, e quando a Mariana morreu, eu estava no velório dela. Eu digo, meu Deus, Jandaíra. A Mariana botou o outro para o hospital, já matou o cara lá, porque não ia nos contar nada para nós conhecer esse negro velho. Eu digo, vamos voltar lá e vamos cavocar, nós vamos achar alguma coisa. Aí levamos esse negro velho lá. Não, aí voltamos lá, tiramos a Mariana, achamos a ossada, que era da escrava de confiança dela. Aí não achávamos a Mariana, o rapaz cavocando para nós, só eu de luva. Aí eu saí urinar no canto do cemitério, totalmente com árvores enormes no meio, era mato, né? Abandonado. Aí, quando eu voltei, o rapaz tinha achado ela, estava puxando algumas joias dela, que não era ouro puro, que ensinabrou, e ficou tudo grudado assim. Me deu um desespero tão grande, o único dia que o mano foi junto, dizia ele, cala a boca, vamos ver que nós estamos cavocando o cemitério. Eu disse, mas eu estou com autorização da civil, né? Da saúde, com a placa do carro, a hora que a gente ia, mais ou menos o horário que eu voltava, eu digo, deixa eu chorar, achei minha trisavó, né? Eu sei que achamos ela, achamos um pente que ela usava para prender o cabelo, porque mulher casava não usava mais cabelo solto, era sempre o coque. Como é que se chama aquilo lá? Peineta. Isso, dente, né? Ela só assim, era bandinha do dente. Achamos seda do vestido dela, seda preta, que deveria ser uma seda muito boa e tão rodado que aonde dobrou, ele conservou. Não apodreceu, ficou aquele monte de seda. Nossa, voltei de lá realizado, mas quando eu saí para urinar, o rapaz deve ter tirado uma pá de terra e ninguém mexeu. Levei esse negro velho lá, dali uns 20 dias, para ver onde é que estava a filha dela, a Joaquina, mulher do Randolfo. E faz mais de 20 anos que eu não venho aqui, senhor. Disse aqui, o mato tomou conta, disse, mas daqui para lá é para os seus parentes, pode levar, dizer. Pode levar, para os seus parentes. Quando o Zeferino era vivo, ele pagava para nós limpar. Mas o Zeferino morreu, aquele aqui de Taquarixim também morreu, não me lembro, que era bisneto já do Zeferino, que eu fui lá, pedi até para trazer o Zeferino para cá, e a Olícia, né, estão aqui agora. E aí, fui 2 vezes mais lá depois, não vimos nada, porque não botamos a terra de volta, né. Eu ia voltar uma 4ª vez lá, para tirar uma catacumba do lado do túmulo da Mariana, que tinha o mesmo sobrenome, Leites. E não achamos até hoje
a relação da Mariana com o Basílio Leite, né? Que era o mesmo sobrenome dela. Mas eu ia numa segunda-feira, de sábado para domingo eu sonhei que eu tinha perdido uma prótese dentária porque eu tinha quebrado um dente. Na segunda-feira eu cheguei lá com o rapaz, quando eu pulei a cerca, em cima daquele monte de terra estava a chapa dela, com 8 dentes e um quebrado. Quase toda em ouro, assim, estava brilhando no sol aquela chapa, né? Eu digo, meu Deus, ontem ela me avisou que eu tinha deixado um pedaço dela para trás, né? E que eu teria que voltar aqui para resgatar uma parte dela. Voltei realizado. Quando tiramos o Basílio, tinha ossos de criança junto. Confesso para vocês que eu voltei impressionado, assim, pelo tamanho das pernas do homem, sabe? Enorme. Como a terra é vermelha, aquilo parecia que tinha morrido há pouco, sabe? Estava avermelhado. Me deu uma impressão tão ruim. Eu lavei os ossos e deixei na garagem. Em seguida a mãe faleceu. E todas as noites eu sonhava com a mãe caindo e eu, sabe, naquela ânsia de segurar ela, eu batia, eu fiquei dormindo no quarto dela, eu batia a minha mão no bidê do lado, né? E me acordava, eu digo, o que a mãe quer me dizer com isso? Numa dessas noites, eu sonhei que ela caindo no barranco, tentei segurar e devo ter entrado numa dormência e comecei a ouvir vozes dentro de casa, mas muitas vozes assim. E eu sabia que era o Basílio que estava conversando dentro de casa. A minha cama esfrichou, abriu um buraco muito grande e eu comecei a afundar ali. E eu comecei a rezar. Eu digo, não faz isso comigo, eu te trouxe de lá para te proteger, tu estava esquecido, né? Eu quero te botar na história de novo. E não adiantou a minha reza. Mas eu tenho sempre um litrão de água benta na cozinha. Eu digo, eu vou lá na cozinha, a água benta vai me salvar. Quando eu chego no meu armário, né, que eu peguei o litro de água benta, eu estava deitado na cama, não tinha mais nenhuma voz, as janelas não se batiam mais. Eu digo, Basílio não sabe para onde é que ele vai. Eu tirei ele do sossego, né, de onde ele estava, e deixei ele na garagem. Eu preciso botar ele junto com a Mariana. Na manhã seguinte era inverno, eu botei ele a secar no sol. Maravilhoso. No fundo secando no sol. Botei no sol, de tardinha, eu botei dentro do túmulo junto com a Mariana. Eu digo, aqui vai ser o teu descanso eterno. Aqui tu voltou para a história da família novamente. Nunca mais ouvi nada, nunca mais senti nada. Foi assim, ele estava perdido nesse meio tempo, né? Deixei ele lá, não me aconteceu mais nada, graças a Deus. Acho que já tiramos todos os que tinham que ser tirados, em torno de 35. Sendo que um dos filhos da Mariana, que era capitão da Guarda Nacional, seu Quirino Alves Machado, por isso o tio Quirino também, né? Em homenagem. O Quirino Alves Machado morreu em 1912, né? Quando eu fui com um casal até lá me ajudar a tirar. Quando arrancamos a primeira pitangueira, já saiu uma cabeça grudada na raiz da pitangueira. Eu digo, hoje vai ser um dia bravo. Cada pá de terra que nós tirávamos tinha um corpo. Aí era um dia muito quente, eu me recostei numa sombra de uma árvore, quando lá, eu acho que quarto mais ou menos, ele tirou a cabeça, disse, Eliron, vem aqui, eu tirei uma cabeça inteira. Aí eu levantei, cheguei na beira da cova, assim, ele estava com a cabeça de um negro, com o cabelo e tudo na mão, perfeito, parecia que ele tinha sido decapitado na hora ali. Me deu um desespero tão grande, eu nunca tinha visto nada igual. Eu digo, eu vou embora, eu não fico mais aqui. Mas o que houve? Tu ainda pergunta o que houve? Eu digo, tu tá com a cabeça de um negro na mão. Eu não tenho cabeça de negro nenhum, sossega. Só estou com um pedaço do osso da cabeça. Eu digo, não, eu não fico mais. Aí eu voltei e realmente eu vi só o caco da cabeça. Ele me apareceu ali, me pedindo uma luz. Não achamos alça de caixão dos 6 que estavam acima do Quirino, né? No Quirino ainda tinha alça de caixão, tinha morrido em 12. Cheguei em casa, vamos pesquisar. Em 1918 entra pelo Porto do Rio Grande
a gripe espanhola aqui no Rio Grande do Sul. Matou em torno de 40 milhões de pessoas no mundo. Foi uma peste terrível, dizimou. Então, as pessoas aqui no Brasil que contraíam essa gripe era a morte certa. Às vezes enterravam até meio vivo para evitar que se contaminassem os parentes, né, as pessoas que estavam em volta. E como não deu tempo de fazer caixão, não se achou alça de caixão desses 6 que estavam para cima do mundo. E também não tiveram critério na hora de sepultar. Tinha uns com a cabeça para lá, outros para cá e outros atravessados. Joga de uma vez, né? Te livra. Certamente esse negro foi enterrado meio vivo e queria uma oração, alguma coisa assim, né? Foi a maneira dele dizer que tinha sido enterrado vivo, né? Foi ele me aparecendo lá na hora. A minha energia, eu confesso para vocês que eu não sou grande coisa no trabalho físico, mas foi água abaixo. Eu fiquei uma plasta. O quiser vai cavocar sozinho, eu não tenho força de erguer a pá. E aí eu fiquei sentado lá chorando no canto o resto do tempo. E eles estavam até o fim rezando para ele. Então, gente, porque eu sou a 7ª geração, já estamos na 9ª geração da negra com o Joaquim. Lá tem vários alves, né? A 10 quilômetros, 5 quilômetros dessa fazenda velha, porque eu fui selecionado para chegar lá e fazer todo esse resgate, né? Precisei então arrancar essas pessoas, desenterrar, para arrancar a nossa história pela raiz. Por que existem tantas pessoas morenas na nossa família? Eu penso assim, você lembra do Rivadavio? Sim, o Rivadavio era praticamente preto, negro. O cabelo bom, era liso o cabelo dele. Sim, preto. Eu e a Jandaíra nos questionávamos muito, será que a Flora pulou a cerca? Pois é, aí tá, não tinha nada disso. Nada a ver, Deus, que ela nos perdoe. Um mau pensamento. Mas tudo em função da Maria Leite. Claro, daí vai precisar. Que o Saint-Hilaire se refere a ela como mulata, porque quem tinha um pouco de dinheiro não se olhava muito a cor. Então, para suavizar, o Saint-Hilaire se refere a mulata. Desde aquele tempo já havia, né, o racismo, né, que hoje é pecado, né? Hoje é pecado. Só para entender, qual é a parentesco que tem com a avó, né, dele? Com a nossa, Volga. com a mãe nada. Com a mãe, com o teu pai, sim. O pai, a minha mãe era prima do pai dela. A sua mãe é prima do Confidência. A mãe dele é filha da tia Júnia. Onde a mãe dele, então tem nome da Júnia, uma professora de Porto Alegre, em homenagem a essa Júnia. Exatamente, a Júnia dele. A Júnia era da igreja. Tua prima, filha do Mário. É questão de matemática, mas tá brincando. Mas eu adoro a Júnia. Parente que a gente se liga. Eu adoro a Júnia. Não, mas eu contava contigo. A Júlia não tem um olho verde. Não é a Júlia que tem um olho verde. A Maria Luísa é a Júlia. Eu acho que é verde, eu acho que é verde. De repente até é. A Júlia... Qual é que é solteira? É verde. A Júlia, assim, nós estávamos na aula 5ª série, né? A Luizinha, que nós chamamos. Isso, ela tinha um aluno que era apaixonado da classe alfa, né? Lá, a Júlia bonita, a Júlia... Nós somos a mesma idade, eu e ela, e nascemos no mesmo dia. Olha aí. Eu e ela. Estava pra praia, até eu perdi contato com ela, eu adoro, me ensinou muito. Nós nascemos no mesmo dia. É uma das primas assim que eu tenho uma afinidade. E ela tinha um olho mais vermelho na época, Fuga Vermelho. Eu tenho o olho mais verde que o meu, mais verde que o meu, esverdeado dela era bem. Inclusive, quando o Randolfo falece, dia 1º de março de 1914. O Randolfo era o que do Wolfdance? Era pai. É o pai do pai. Então era aquele barbudo. Era pai e filho. Tá parecido contigo. Olha, estou cultivando. É parecido. Então, o Randolfo falece dia 1º de março de 1914. A avó Júnia fica de herança do Randolfo um armário. Tinha uma gaveta embaixo e 2 portas. Esse mesmo. Deixa eu ver. Tá lá a foto dele. Ontem, tirei essa foto ontem. Você limparam, estava Mas aqui eu vi que eu tirei xerox e ela é feita aquela no tecido, tá? Mas não tinha moldura, pelo menos quando eu vi lá. Essa sempre teve moldura. Então tem outra, gente. Então tem uma outra quadrada. É isso, que é aquela que o Theo ia me trazer. Tem aquela. Que aquilo não é uma fotografia, é um sei, desenho, tá? Com o Telmo, porque ele me disse, o pai me deu, mas eu queria essa, eu queria outra. Não, eu prefiro a outra até. Essa aqui eu tenho aqui. Aqui. Uhum.
Então tá com o Telmo, então não tá lá Tá na com o casa. Telmo, tá. Vou Porque falar lá pra na ele. avó só tem Aham. essa aqui. Vou Não, falar pro Telmo. tá com o Telmo. Ah. Essa feita no tecido, e é um desenho, não era fotografia, mas Mas o então desenho tem que dele. vir pra cá essa foto, né? Que eu acho que o museu não tem nada de Não, legal pra resgatar a imagina. história. Aham. Aí o Randolfo deixa de Esse é o herança Randolfo. para a avó Júnia esse armário, né? Aham. Quando o tio Mário, o pai da Luizinha, da Júnia, se casa, a avó passa para o tio Mário esse armário. Aham. Depois, a tia e a Luizinha, um dia, serraram as pernas do armário porque era muito alto. Quando o tio chega da lavoura, ele diz que quase surrou as duas porque tinham serrado as pernas do armário que era do avô dele. Aham. Tá. Na gaveta de baixo, disse que quando a tia fazia perada, botava ali, né? Guardava dentro da gaveta. Quando o José, o irmão da Júnia, se casou, o tio deu pro José. Já sem as pernas. Já sem as pernas. Aí ficou, agora aquele móvel lá, há um ano atrás, o José assim, era o dia que eu morrer, meus filhos vão botar fora. Não tinha as pernas, os cupins tinham tomado conta. Me trouxe na caminhonete num estado assim lamentável. Quando eu vi, eu digo, mas que presente grego, né? Mas tudo bem. Do meu bisavô, vamos receber Vamos a restaurar. vontade, tudo bem. Liguei para o Milton, o Becha, ali do Sertão, que ele não gosta de restaurar, porque ele diz assim, Zeron, eu perco muito tempo e não ganho nada. Eu digo, eu nunca te pedi para te fazer desconto para mim nessas peças. Eu digo, mas são peças únicas, é da minha família. Eu digo, a energia que essa peça me traz é muito grande e eu preciso que tu arrume. Ele levou mais com um monte de cadeira, uma avó da Jandaíra, uma madrinha da mãe da tia Silva, que era irmã do teu pai. E aí, onde é que eu parei mesmo? Às vezes eu não Levou para consertar o consertar. Disse que ele pegou 2 vezes o telefone para me ligar, Iron, vou botar fogo, não tem o que fazer. Né? Aí disse que a mulher dele pegou, não, senhor, tu prometeu para o Iron que ia restaurar. Aí entrei na internet, vi uns puxadorzinhos, porque tinha 2 pedaços de cabo de vassoura para abrir a porta, né? Aquilo tudo prego, arame. Aí entrei na internet, achei uns puxador bem antigos lá de Minas, mandei vir os puxador e coisa. E ele restaurou. O dia que ele me ligou para mim ver o assento de algumas cadeiras, que também era da família, que ele tinha mandado restaurar, quase chorei em cima do armário, né? Ele botou os pés, o José me disse como é que eram os pés original. Ficou perfeito, gente. Ali vai fazer 101 anos que o Randolfo morreu. Tu imagina, né? Que idade tem esse móvel. Ficou perfeito, perfeito. Então as coisas que vêm parar na minha mão, assim, eu não sei nem como explicar. Tu já é predestinado para isso aí, né? Eu tive, por parte do meu pai, eu tive um trisavô que tinha uma ponta de lança que eu descobri há pouco tempo atrás, que usou na Revolução Farroupilha, e uma bengala do filho dele, né? Que era um galho de pitangueira que foi torneado naturalmente por um cipó. O dia que a pessoa me chamou na casa dela, que era uma prima do pai, na realidade era prima porque casou com o primo do pai, ali na Vila Clara. Ó, Iron, mas nem para fotografar eu te deixo. Isso aqui é da família, como se eu não fosse, mas tudo bem, né? Não quero, sabe? Não é uma energia boa para mim. A guria dela passa no vestibular em veterinária em Santa Maria, ela precisava vender a casa aqui para ir cuidar da filha em Santa Maria. Aí ela vende para uma cunhada dela, que é cheia do dinheiro, lá do Uruguaiana, e a Lucy disse assim, eu só te compro se tu deixar tudo dentro de casa. Porteira fechada. Porteira fechada. Ela precisava, foi obrigada a deixar tudo. Aí a bengala e a ponta de lança foi para uma irmã da Lucy, que também é minha parente, na Vila Clara, e que há 2 anos atrás morreu uma prima delas, que também era minha tia, e aí a tia foi velada aqui na nossa área. Eu conheço essa barra. Aí a Estela vem se despedir da prima dela, quando desce do carro ali, dizer, eu precisava muito falar contigo. Dizer, eu estou com a ponta de lança do meu bisavô, dela, né, o meu trisavô, e a bengala do meu avô para te dar. A tia que morreu pela... Veio para uma volta para as mãos, né? Diz, mas tu não pode ir lá amanhã, isso era uma sexta-feira, porque eu vou viajar, tu só pode ir na segunda.
aquele fim de semana demorou para passar. Aí foi assim, uma uma agonia. Uma ansiedade. Na segunda amanheceu batendo-lhe água. Eu digo, como é que eu vou fazer para ir na Vila Clara? Eu digo, a primeira estiadinha que der, eu vou pegar minha moto e vou me mandar. E ela tinha uma cristaleira com peças da minha bisavó. Outras peças que eu tinha me proposto a comprar dela, não vendo. Isso era da mãe, era. Tá. Perdi a chave da cristaleira. Eu digo, isso é para mim não incomodar mais ela, né? Tudo bem. Cheguei lá, diz ela assim, tá aqui a bengala e tá aqui a ponta de lança, isso é teu. Dizia a cristaleira, se tu conseguir abrir, tu pode levar tudo. Meu Deus, que anjo! Estava fechada mesmo. Estava então. fechada. Diz ela, e eu vou pro quarto tentar achar a chave. Eu digo, ela não estava me mentindo. Eu digo, Estela, me consegue uma tesoura. Aí ela me veio com a tesoura e eu enfiei na fechadura e disse assim, conversando com a minha bisavó, né, com a Ambrosina. Eu digo, Ambrosina? É, Ambrosina Flores. Não acredita, mas uma pessoa muito iluminada da empresa que eu trabalhei 18 anos, me deu a maior força a Ambrosina. Olha aí. Não é? Pô, deu Ambrosina. Um nome que não é comum, não né? é comum, olha. Aí eu disse, Ambrosina. eu vou, Bisa, se a senhora quiser, se a senhora quiser que eu leve essas peças para lá, dê um jeito de abrir essa porta. Torci a chave, a porta se abriu. Como é que eu ia trazer aquele monte de compoteiras, de xícaras, de porcelana, na moto? Eu digo, eu levo um tombo e esfacelo tudo. Peguei o celular, mano, bota o carro no bar, de jeito E nenhum. arrepiado da Ambrosina agora. Mano, pelo amor de Deus, dá jeito de vir aqui. Eu estou com uma cristaleira cheia de louça para levar para casa. Eu digo, e se não vier hoje, outro dia pode ser que ela nem me dê. Tu dá jeito de vir aqui. Aí o mano foi, quando ele chegou lá, eu já tinha embalado tudo no jornal, dentro de uma caixa, mas saí de lá aliviado, graças a Deus, porque agora ela está morando no asilo, na mata, né? Ela mora? Ela está morando ali, em cima de uma cama, tem vezes que eu vou lá, ela me conhece, outras vezes não conhece, e o que tinha lá, a caseira da casa deles levou tudo para lá, não sei nem o que fez com as coisas, né? Mas Como é que é o nome dela? Estela Xavier. Quer dizer, Até todas qualquer aquelas dia eu vou lá peças ver que eu então. queria, eu consegui. Graças a Deus, né? Tá tudo aqui. Mas a gente acha que da história chega, né? Por favor, a dona Quinota. Ah, foi a tia Quinota? É. A tia Quinota é aquela lá da foto velcro, né? Isso. É a irmã do Wolfdense. Ela, a Jandaíra me deu há uns anos atrás. Aqui, 2 xícaras que foram usadas no Hospital da Mata nos anos 60, quando foi inaugurado. A lâmpada do Aladim? Aqui servia o café para o doente tomar deitado, né, pelo bico da xícara, e aqui servia uma sopa com essa borda para evitar que o caldo derramasse no rosto do doente. Sim, ergometricamente. E essa xícara? Vamos molhar o bigode? Tem ideia. Era um efeito secundário, digamos assim. Isso aqui é uma xícara bigodeira para um homem canhoto. É uma xícara da época vitoriana. Naquela época, os homens, em 1838, quando a Rainha Vitória assume o governo na Inglaterra, morre em 1902, os homens tinham que usar aqueles bigodão para cima. Mas não adiantava torcer o cabelo do bigode que ele desenrolava. Então os homens iam para frente de um espelho com uma lata de cera, passando no cabelo e torcendo. Quando a cera secava, o bigode estaqueava. Chegasse na casa da Edi, ela servisse um café quente, o vapor ia derreter a cera e o bigode desandava, perdia o penteado. Né? Então, esta asinha de morcego era para reter o vapor e não desmanchar o penteado do bigode. Claro que também não sujava, mas a finalidade principal era manter o cabelo do bigode de pé. Bom, que interessante, né? Poxa vida. Essa cristaleira estilo Art Nouveau pertenceu à minha avó por parte de pai. Aqui, 3 jogos, café, chá e chá. Posane e aqui porcelana Rami. Fim dos anos 40, começo dos anos 50. Quem tinha bastante dinheiro se dava ao luxo de comprar com bastante dourado. Quem tinha menos dinheiro, no máximo um friso dourado na borda da xícara. Então a porcelana fazia uma certa divisão de poder aquisitivo. A Posane, diz um designer carioca que eu acabei fazendo um trabalho de pesquisa para ele em fim de 2007 para começo de 2008,
que ele não conhece outro louco no Brasil que tenha tantos jogos. Ele foi bem sincero, Sim. não conheço outro louco que tenha no Brasil tantos jogos. Na época não tinha tantos, na realidade, mas já era bastante. Hoje a gente tem 342 jogos apenas desta marca, nenhum igual. Nossa, a mãe, eu me lembro de uma louça parecida com essa, a mãe provavelmente tinha louça bem parecida, um Bullis igual esse aí, um Bullis que Essas xícaras, nesse formato, vinham comprando. dentro das latinhas de café, xícaras avulsa, que era para as mulheres comprar o café e formar o conjunto. Eu me lembro quando eu era pequeno, aquela imagem daquele Bullis eu me lembro, quando eu era pequeno. Nossa, aquele sucareiro lá também é uma coisa, sucareiro eu me lembro. Para mim, da Posani, o jogo mais bonito que eu tenho é esse aí. Os outros, não que eu não gosto dos outros, mas esse para mim é o que mais me chama a atenção. Aqui, este móvel é uma réplica de um móvel holandês, foi feito lá em Minas Gerais com resto de demolição e esse metal diz que foi tirado de cemitério velho. Dá para ver que tem umas... E aqui dentro peças de gresa ou terracota, que eram peças bem artesanais para a dona de casa usar na cozinha, como uma sopeira, um buião para fazer o chucrute, uma garrafa. Você lembra do tio Nelson, marido da Severina? Essa farinheira era da mãe dele, que morreu logo que ele nasceu. E o tio morreu já com 90 e poucos anos, né? Ali uma jarra representando Baco para os romanos, Dionísio para os gregos, na cara do Lula para os brasileiros. Não é? Também gostava do Bezinho, né? Aqui um açucareiro. Era só um dedinho, né? Uma cuia para chimarrão e uma leiteira. Aqui 4 suportes para as mulheres colocar panelas em cima da mesa para não sujar a toalha, todo dos anos 30. E aquela bacia de baixo, também de barro vitrificado, era para as mulheres temperar carne, salada. As maiores, elas chamavam de alguidar e botavam uma roupa branca de molho para quarar, né? Para não lavar no dia seguinte. Não era do tempo do anil ainda, né? Provavelmente o anil veio bem depois lá pelos anos 50, eu acho. E aqui temos a cópia do vapor do meu bisavô, do Coronel Cristiano. O Coronel Cristiano veio para cá em 1903 para navegar pelo nosso rio Turupi, atravessava o Santa Maria, pegava o Ibiqui, depois o rio Uruguai e até Uruguaiana, vendendo farinha de mandioca, polvilho, rapadura, melado, banha, cachaça e transportava passageiros. Quantos metros ela tinha? Não se sabe. Em 1910 ele foi fotografado no porto de Itaqui. Então, em homenagem aos 100 anos da fotografia, em 2010 o Telmo Brugali Flores e família mandou fazer esta cópia e nos deu de presente. Em homenagem aos 100 anos da fotografia. Tu tá com pressa, guria? Não. Não, então tá. Não, tranquilo. Não tô com pressa, tô montando no banheiro. Vem aqui no